Beleza, pessoal. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro da parte de ortografia as expressões problemáticas da língua culta. Na verdade, é um estudo sistemático que a gente faz compilando palavras que a gente vê em diversas aulas diferentes, mas que podem causar dúvida. Então a gente vai trabalhar aqui o uso dos porquês, a gente vai trabalhar a diferença de mal com L, mal com U. Claro que quando você estuda advérbios, estuda conjunções, você aprende o mal, advérbio, mal, conjunção. Mas a gente vai trabalhar aqui de forma sistemática, beleza? Focando especialmente no sentido, beleza? Então, expressões problemáticas. Primeira delas, mal com L e mal com U. O mal com L, primeira possibilidade que a gente tem é o advérbio com sentido de oposto de bem. Por exemplo, canto bem, ela canta mal. Advérbio. Por quê? O advérbio, a gente estuda isso na parte de classes, ele modifica o sentido de um verbo e de um adjetivo. Quando modifica um adjetivo, também, né, tem valor de intensidade. Então, quando modificando adjetivo ou advérbio, você sabe que é um advérbio também, beleza? Então, geralmente acompanha um verbo ou um adjetivo, tá? Eu falei aqui de acompanhar um advérbio, só para acrescentar aqui para não ficar solto, é possível também, ó. Ele canta extremamente mal. Esse é um caso em que o mal modifica outro advérbio, tá? É possível também. Então está registrado aí. Vamos ao exemplo. Não passou porque estava mal preparado. Ligado a um adjetivo, intensificando esse adjetivo, o mal é advérbio. Beleza? É o sentido mais clássico, é o mais comum esse exemplo. E temos o mal com U, que é o adjetivo, a qualidade, né? Oposto de bom. Acompanha um substantivo e dá a ele a qualidade de maligno, de ruim, né? Mal com U é ruim. Então vamos lá. Não passou porque era um mau candidato, tá? Um candidato que não era bom. E também temos o mal, ó. Atenção, o mal introduzindo oração com sentido de tempo. Mal cheguei e fui interrogado. Isso significa que assim que cheguei, logo que cheguei, imediatamente fui interrogado. Esse mal é conjunção, tranquilo? Sentido de tempo. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque foi utilizada adequadamente. Eu quero a certa, ó. Logo na letra A, eu tenho sentido de tempo. Mal chegou em casa e já brigou com a esposa. Aqui eu tenho a conjunção, com L. A multa paga pela mineradora será mal utilizada. Modificando um adjetivo, eu tenho um mal advérbio, que é com L. O homem julgou mal seu oponente. Ora, julgou mal. Então, modificando um verbo, é advérbio, vai ser com U. Desculpa, com L, né? Com U é o erro. Devido às suas falhas de caráter, foi considerado um homem, foi considerado o quê? Um homem ruim, um homem mau, mal com U. Os recursos serão mal utilizados. Modificando um adjetivo, eu tenho aqui o advérbio, tá? Tranquilo isso aqui, beleza? É tranquilo, é fácil, mas cai bastante isso aqui. Cuidado com alguns casos que são um pouco mais sutis, como um mal indicando doença, né? Ele morreu de um mal súbito. Então o mal também pode ser substantivo, beleza? Vamos comparar aqui, mas e mais. Ora, o mas indica oposição, é uma conjunção adversativa, como porém. Ele come muito, mas não engorda. Então, oposição, quebra de expectativa. A expectativa é de que fosse engordar, mas, porém, não engorda. E esse mais aqui, ó, é só o Szinho, não tem I. O mais é o oposto de menos, tá? O sentido de menos. Estudei um pouco de manhã, à noite estudei mais, ó. Então aqui esse mais, para quem quiser saber, estudou mais é advérbio. Por quê? Porque modifica um verbo. Ele tem normalmente esse sentido de intensidade e quantidade. Também poderia ser um pronome, ó. Tenho
mais amigos. Tenho mais amigos hoje. Ora, aqui o meu mais modifica um substantivo, então ele vai ser pronome, tá? Só para quem já está mais avançado e quiser anotar, pronome indefinido. Mas o que importa é o sentido, é o oposto de menos. Tranquilo? Vamos lá. Vamos resolver. Complete as lacunas usando adequadamente, mas, mais, mal e mal. Aqui a banca fez, ó, questão híbrida. Vamos lá. Pedro e João mal entraram em casa, perceberam que as coisas não estavam bem. Eu já saí dando a resposta porque não há dúvida que o sentido aqui é de tempo, tá? Então, mal entraram em casa, imediatamente perceberam que as coisas não estavam bem. Pois sua irmã caçula escolheram um momento mal para comunicar aos pais, né? Aqui é um momento mal. Por que é mal adjetivo? Porque modifica substantivo, dando qualidade, um momento ruim, tá? Então eu já tenho aqui mal e depois mal com U. Ora, eu tenho isso aqui, aqui sai, aqui pode ser e aqui sai, ó. Já está bem mais tranquilo de resolver. Então, escolheu um mau momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias. Mas, dois dos seus irmãos, ó, ao contrário da expectativa, dois dos seus irmãos, né, seus dois irmãos deixaram os pais mais sossegados, ó. Eu tenho aqui o mais modificando um adjetivo, que é o mais clássico, tá? Já apareceu várias vezes. Então, é com I, mais, beleza? E aqui, mas, conjunção, porque tem uma expectativa, ó. Qual que é a oposição ali? Só para a gente mergulhar no sentido. Ela escolheu um mau momento. Então, era um momento ruim. Então, os pais ficaram preocupados. Mas, os seus irmãos conseguiram fazer os pais ficarem mais sossegados. Aí sim, então a oposição se realizou. Portanto, nosso gabarito aqui vai ser a letra A, tá? Pessoal, agora vamos aqui mergulhar no uso dos porquês. Também é um assunto que se dilui em várias aulas, mas a gente vai sistematizar aqui. Como eu gosto de ensinar isso aqui? Eu gosto de começar pelos porquês que são mais fáceis de identificar. O porquê substantivo e o porquê conjunção. Esses são sempre juntos, eles têm sempre a mesma forma, então é muito fácil de perceber. O porquê substantivo, ele sempre vem acentuado, tá? E equivale a motivo, razão, beleza? É sinônimo de motivo, razão. Normalmente ele vem com um determinante, quase sempre é o artigo. Então você vai ter, ó, não foi aprovado e ninguém sabe o porquê, ninguém sabe o motivo. Poderia ser outro determinante? Poderia ser um porquê, esse porquê, aquele porquê. Todos os determinantes que poderiam acompanhar a palavra motivo. Tranquilo? Esse é bem tranquilo de perceber. O segundo fácil de perceber é o porquê conjunção. Está sempre junto e sempre sem acento, ó. Introduz sentido de explicação ou causa, tá? E sempre junto, sempre sem acento. Estudo sempre porque sei que minha hora vai chegar, tá? Essa aqui, né, é a causa. Então, conjunção causal aqui. Porquê junto e sem acento. Agora vem o porquê que tem desdobramentos, que é o porquê separado. Esse porquê tem vários usos. A gente vai listar eles aqui, que é o porquê interrogativo, né? É utilizado em frases interrogativas diretas, com ponto de interrogação, ou indiretas, sem ponto de interrogação. Esse é o primeiro uso aqui, tá? O primeiro uso é esse. Por que você é grosseiro? É uma pergunta direta, é uma interrogativa direta, tá? E aí tem aquele macete que dizem, troca por qual motivo? Beleza? Se você achar que funciona, tá aí. Por qual motivo? Não sei por que você se foi. Ora, aqui eu tenho uma interrogativa
chamada indireta, porque ela não tem ponto de interrogação, mas tem um sentido de dúvida. Eu não sei por quê. É como se eu estivesse perguntando, por que você foi embora? Por isso que a gente chama de interrogativa, porque o sentido dela é de algo que você busca saber, mas não tem ponto de interrogação. Mas o porquê é o mesmo, tá? É o porquê separado e sem acento. Então esses dois aqui são de interrogativa. O lendário porquê equivalente a por qual motivo. E eu tenho aqui mais um uso do porquê, que é o caso em que ele equivale a por qual, pelo qual. Só eu sei as esquinas porque passei. Esse por é uma preposição, tá? Esse que é um pronome relativo que. E você sabe que eu poderia trocar o pronome relativo que pelo seu primo variável quais, né? As quais. Então eu tenho aqui, ó, as quais. Ora, as esquinas eu substituo por as quais. Por mais as quais vai virar pelas quais. Então esse é um outro porquê. Esse é o da interrogação, direta ou indireta. Esse é o por mais pronome relativo. Tranquilo? E aí tem um último caso, que é o porquê separado com acento. E você vai, de forma residual, pensar o seguinte, olha, é a mesma lógica do porquê anterior, só que quando o que vier antes de pontuação, antes de pausa, no final da frase. E aí você vai ter o seguinte, ó, nunca fumou e morreu de câncer. Por quê? Se eu deslocasse esse cara, eu poderia dizer assim, ó, por que morreu de câncer se nunca fumou? E aí ele deixaria de ter o acento. Você tem que lembrar que a pontuação final atrai o circunflexo, tá? Então, no finalzinho antes de pausa, ele vai ser acentuado. Nunca fumou e morreu de câncer. Não sei por quê. Qual que é a diferença do segundo para o primeiro? Aqui eu tenho uma interrogativa indireta, aqui eu tenho uma interrogativa direta com ponto de interrogação aqui, tá? É o mesmo caso de cima, próximo à pausa. Beleza? Então é isso que a gente precisava ver. Eu trouxe aqui um quadro resumo, beleza? Para você dar aquela revisada, tranquilo? São os mesmos, né, os mesmos conhecimentos que a gente acabou de passar. Agora vamos fazer uma questãozinha. Os cientistas não sabem explicar o porquê. Nessa frase, a palavra destacada é assim escrita por quê? Vamos direto na ferida, ó. Não sabem explicar o porquê. Antecedido de artigo, o meu porquê é substantivo, equivale não sabe a razão, a motivo, né? Então, não sabem explicar o motivo. Então, letra A está sendo usada como substantivo, significando motivo. Beleza? Tranquilo, fácil. Gabarito letra A, vamos ver a B. Está sendo utilizada para introduzir uma causa ou explicação. Esse aqui é o nosso porquê conjunção, que não tem acento e se grafa tudo junto. Funciona como pronome relativo, equivalente a por qual razão, né? Então, é aquele caso do pelas quais, né? E aí seria o separado e sem acento. Introduz frase interrogativa, também é o porquê separado e sem acento, né? A não ser que venha antes, tá? De pausa. E está sendo utilizado em final de frase. Esse seria aquele com, né, com acento circunflexo aqui, por causa da pontuação. Beleza? Tranquilo o uso dos porquês? É isso. Comecem pelos simples até chegar no que se desdobra. Mais uma. Caiu aqui na prova da Consulplan, TJ Minas Gerais, a banca pergunta. Estabeleça a associação entre a primeira coluna e a segunda, considerando o emprego do porquê. Então a gente vai ter que numerar e depois procurar a resposta. Muitas se perguntam por que há tão poucas mulheres. Esse porquê é aquele porquê interrogativo, não é? Equivale a se perguntam por qual motivo, por que razão há tão poucas mulheres.
esse aqui tá certo, beleza? É o número 1. O número 2, ó, a misoginia é o ódio contra as mulheres apenas porque são mulheres. Esse aqui é o porquê de causa, tá? Então vamos lá. Número 2, causa. Número 1, aquele da interrogação. Faltei porque você estava doente. Então, qual o motivo da minha falta? Você estar doente. Então, esse porquê junto é o número 2, não é isso? Não é o número 2? Então, vamos lá. Todos sabem por que não poderei estar presente. Todos sabem por qual motivo, por que razão não poderei estar presente. Esse separado é o número 1, não é isso? 2, 1. Ora, 2, 1, já marcamos a resposta aqui. Tranquilo? Então vocês têm que dar sempre essa olhada nas opções para já ganhar tempo. Tranquilo? São questões que podem ser longas. Vamos lá. Não se sabe por qual motivo realizou tal procedimento. Então, também é o número 1 aqui, não é isso? Esse ponto de vista é assim, né? É porque não há manifestação de outro pensamento. Esse é o porquê causal também, beleza? Então, esse aqui é o número 2, tá? É o porquê junto causal. Portanto, o nosso gabarito vai ser confirmado aí como letra C. Muita gente estranhou esse ponto de vista é porque isso é uma linguagem mais, né, informal, aqui é uma linguagem mais solta, né? Deveria estar expressa assim. Eu tenho esse ponto de vista porque esse ponto de vista é dessa maneira porque não há manifestação. Aí deixou só o verbo aqui, ficou um pouco solto, um pouco mais difícil de perceber. Mas a relação de causa aqui também, né, é visível, beleza? O meu ponto de vista é esse, é assim, porque não há manifestação de outro pensamento. Vamos lá. Auditor Fiscal Federal, prova do mapa, recente também. A banca pergunta: para que o texto fique correto, é necessário substituir porque junto, conjunção, né? Por porquê separado, aquele que tem vários usos. Vamos lá. Um dos processos mais utilizados hoje em dia para a conservação de alimentos se deve às descobertas de Louis Pasteur. Até então, acreditava-se que a conservação se dava apenas porque os recipientes utilizados isolavam os produtos do ar. Então, a conservação ocorria por causa disso, tá? Então, temos o sentido de causa. E aí, o porquê é junto mesmo. Você vai separar, quebrar o porquê e transformar um porquê de pergunta ou num porquê pelo qual? Nada a ver. Questão incorreta. Já estava certo no texto. Pessoal, vamos agora trabalhar a diferença de onde e aonde. Classicamente nas gramáticas se diz o seguinte: você usa onde quando o sentido for estático, de posicionamento estático, e usa aonde para a ideia dinâmica, a ideia de movimento. Tranquilo? Isso é um critério. Mas um critério melhor ainda é você pensar o seguinte: você só usa aonde quando algum termo, o verbo, claro, né, normalmente é o verbo, pedir preposição a. Tá? Por quê? É esse a que o verbo pede que vai aglutinar ao onde e vai virar o aonde. Se o verbo não pede preposição a, você usa onde, tá? Então, onde você mora? Moro em Caxias. Ó, morar não pede preposição a, tá? Normalmente esses verbos pedem preposição em, né? Esse sentido mais estático, de posicionamento fixo, né? Agora, aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar. Por que que tem um azinho aqui? Porque eu vou a algum lugar. Esse azinho aqui, ó, é o que fica aqui. Vou aonde? Aonde quer que eu vá, levo você no olhar. A diferença é essa. Tranquilo? Atenção, também cai bastante. Clássica também, diferença de a
verbo haver, aquele verbo impessoal que indica existência, que indica tempo decorrido, contra o azinho, que pode indicar um monte de coisa, a gente também estuda separadamente. O a pode ser preposição, pode ser pronome oblíquo, tá? Então vamos ver aqui. Quando eu tiver um sentido de existência ou de tempo decorrido, o meu a vai ser verbo, e aí ele vai ter o hzinho. Há dias que sinto falta de fumar. Ó, há 10 anos não fumo. Tempo passado, tá? Tempo passado. Agora, o a vai ser preposição, com sentido de limite, distância ou até tempo futuro, né? Distância futura, distância a transcorrer, tempo a transcorrer, por isso que eu coloquei aqui futuro. O cinema fica a 2 quilômetros daqui. Então, ó, preposição, indicando a distância, a 2 quilômetros. Chegaremos daqui a 15 minutos. Ah, Felipe, eu não posso colocar a aqui? Não, porque os 15 minutos estão ainda por transcorrer. Então você não vai usar um verbo que indica tempo passado. Tranquilo? Então, está definida a principal diferença aqui. Questãozinha da VUNESP. Caiu no TJ São Paulo. Vamos lá. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas da frase, conforme a norma padrão da língua. Aí você tem o a e tem uma questãozinha com o verbo aqui. Aí, pessoal, vocês têm que acostumar, né, com esse tipo de cobrança de questão híbrida, né? É a tendência moderna, então você vai ter que saber várias coisas na mesma questão. Vamos lá. Ora, já tenho aqui de cara anos. Então, ó, há anos, estudiosos têm questionado-se, como é que a gente vai matar isso aqui? Primeiramente, sabendo que o sentido é de tempo decorrido, há anos, você vem e passa a faca aqui. Beleza? Passa a faca aqui para ficar só com 3. E você tem que lembrar o seguinte: você aprende na regra de colocação pronominal que não é permitido inserir um pronome após um verbo no particípio. Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Verbo questionado no particípio com um pronome depois. Pronome oblíquo colado. Isso aqui é proibido, tá? Então, tá fora aqui também a letra A. Então, o meio está empatado aqui. Como é que a gente vai desempatar? Há anos estudiosos têm se questionado acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros pode trazer a nossas vidas. Felipe, o A vai ter crase aí? Por que não vai ter crase? Não vai ter crase porque eu não tenho artigo. Ou eu tenho o Azinho, tá? Ou eu tenho o A no plural. Nossas vidas, se tiver artigo, vai ter que ter um artigo no plural. Então, com crase, ele vai vir com S. Ou crase e S, ou sem crase e sem S, somente o Azinho. Portanto, nosso gabarito aqui vai ser a letra B. Tranquilo? Somente preposição. Então, só para organizar aqui, o conhecimento dos buracos negros vai trazer, tá, contribuição a nossas vidas, tá? Esse A tem relação com o verbo trazer. Mais uma. Julgue o item a seguir. A expressão onde, em, até onde vejo, as formas poéticas deixaram. Pode ser substituída por aonde, sem alterar a correção. Ora, eu tenho aqui, até onde vejo. Esse verbo ver pede preposição a? Não pede. Então, não vou poder usar onde. Aqui eu tenho simplesmente o meu sentido de posicionamento estático. Aqui não vai ter o azinho. Então, não é possível trocar sem alterar. Questão incorreta. Um outro par clássico que costuma aparecer na prova e confunde muita gente é o contraste entre de encontro a alguma coisa e ao encontro de alguma coisa. Quando você tem a expressão de encontro a,
você tem a ideia de choque, de oposição, de algo que vai em sentido contrário. Ao encontro de é justamente o sentido, né? O sentido de concordância, de estar no mesmo ritmo, no mesmo sentido, em concordância. Aqui você vai marcar o seguinte, ó, de encontro a, você marca assim, ó, contraste, choque, colisão. E ao encontro de, você vai ter uma ideia de concordância, de mesmo sentido, tá? O carro desgovernou-se e foi de encontro a um muro. Então ele se chocou contra o muro. Minhas ideias inovadoras vão de encontro a seu raciocínio conservador. Por que vai de encontro? Vai de encontro. Porque um é conservador, o outro é inovador e eles vão naturalmente se chocar, tá? Ao encontro de, como disse, é a favor no mesmo sentido, ideia de concordância. A criança toda feliz correu ao encontro de seu pai, tá? Se tudo der certo, a decisão irá ao encontro de nossas expectativas. Vai estar de acordo com nossas expectativas. Felipe, muito fácil, mas eu sempre, daqui a 15 minutos, eu vou começar a trocar de novo. Como é que eu faço para eu não confundir mais isso? Ora, você pode tentar o seguinte. Quando você tem a ideia de choque, né, você tenta se lembrar de, vamos supor, um ciclista, uma pessoa numa bicicleta, numa moto, que vai de encontro ao muro. Então, ela vai de cara. Então, você pensa assim, bater de cara, de frente. Aí você vai lembrar que o de, começando a expressão, indica choque. É uma forma, beleza? Então, vamos avançar. Outra clássica, ó, a fim de versus a fim de. Pode aparecer o de ou não, tá? O a fim de é uma locução prepositiva, porque termina em preposição, e tem sentido de finalidade, tá? Sentido de propósito. Você normalmente consegue trocar pelo para. Estou aqui a fim de te orientar sobre o seu estudo. Então, eu estou aqui, ó, trocando para te orientar com essa finalidade. Agora, a fim junto, na verdade, é um adjetivo e significa correlato, semelhante. Então, você vai ouvir lá, pessoas da mesma idade têm interesses afins. Tá? Então, você vai ter um adjetivo, tem interesse semelhante. Aí, tudo junto, a grafia é essa aqui. Beleza? O plural é afins com NS. Matemática e estatística são matérias afins, são matérias correlatas. Beleza? Olha onde caiu isso aqui, pessoal. Prova do TRF, primeira região. A banca pergunta. A substituição da expressão afim pelo vocábulo afim não prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Olha só. O CDH, né, solicitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que estabelecesse até o dia tal um grupo de peritos internacionais e regionais por um período de pelo menos um ano a fim de monitorar, e relatar a situação dos direitos humanos no Iêmen. Então, esse a fim de tem sentido de finalidade, eu nunca poderia trocar por um afim junto. Tá? Outro detalhe que às vezes cai em prova é botar crase no afim de. Tá? A fim de não tem crase também, porque fim é masculina a palavra, então não vai ter artigo feminino nunca. Mais uma. Acerca versus acerca separado. Né? Aqui você vai às vezes combinar também com o a que você já aprendeu, né? Acerca de. Você vai ver também. Então vamos lá. Acerca, o sentido é sobre, é sentido de assunto, tá? Como se fosse a preposição. Discutiremos acerca de aumentos de salário. Acerca de, discutiremos sobre aumentos de salário. Agora, acerca separado são palavras diferentes. Então, é o artigo a mais o substantivo cerca. A cerca, o cercado, não resistiu ao vento e desabou. Você também pode ter esse acerca, preposição, mais
cerca de, com ideia de, de distância aproximada, né? Então, o posto fica a cerca de 28 quilômetros daqui. O mesmo vale para o verbo haver. Ora, nasci há cerca de 30 anos. Ora, esse a aqui é o a de faz, né, tempo decorrido, mais cerca de, ideia de distância ou tempo aproximado. Então, você consegue misturar os dois aqui, beleza? São várias possibilidades. Dominado isso aqui, vamos fazer uma questãozinha. Nesse segmento do texto, o vocábulo afim é grafado em duas palavras, o que tem um sentido diferente do vocábulo afim grafado com a palavra só, a gente já sabe qual é. Afim de finalidade, afim semelhança. Assinale a opção que indica a frase cujo termo sublinhado apresenta a grafia correta, né? Eu esqueci de sublinhar aqui, mas são justamente esses pares tradicionais que a gente tem, ó. Vou sublinhar agora, ó. E a gente já pode resolver o nosso bom e velho porquê, tá? Vamos lá. Eu quero a alternativa correta. Todo o Congresso discutia acerca do desmatamento. Então, o Congresso discutia a respeito de, sobre o desmatamento. E aí, nesse caso, o acerca é junto. Então, eu risco aqui, ó, e vai ser acerca, sobre. Porventura, o desmatamento diminuiu? Também cai demais. Vou aproveitar a questão para falar sobre isso. Porventura se escreve junto e é um advérbio de dúvida, tem aquele sentido de, né, hipótese, sentido de talvez, tá? Então, aqui você teria que grafar tudo junto, ó. Porventura. Felipe, porventura nunca pode vir separado? Pode, mas aí é outra história. Por exemplo, porventura vai indicar que é por sorte, né? Ventura é um sinônimo de sorte. Ó, porventura, se, né, porventura sobreviveu ao acidente. É como se eu dissesse por sorte, né, por acaso, né? Então, é possível vir separado também. Mas o advérbio é tudo junto, tá? Porventura. Tranquilo? Caiu até na prova de diplomata isso aqui. Discutiu-se muito, sobretudo, o essencial para a proteção do meio ambiente. Sobretudo, se grafa junto e tem um sentido de acima das outras coisas, um sentido de prioridade. Eu estudo as matérias de peso 2, sobretudo português, acima de tudo português. E sobretudo separado é possível ocorrer, mas é preposição sobre mais pronome tudo. Então, vocês saíram e conversaram sobre tudo, sobre todos os assuntos, a respeito de tudo. Esse é o caso em que você vai grafar separado, tá? Mas não tem como confundir, porque é muito diferente. Então aqui, ó, sobretudo, juntinho. O motivo por que ocorreu o desmatamento é que não houve fiscalização. Aqui tá certo, ó. É o motivo pelo qual, ó, vamos trocar por pelo qual? Pelo qual. Então, eu tenho aquele porquê separado, sim, tá certo. E na letra E, houve uma calamidade natural, portanto, conjunção conclusiva é grafada numa palavra única. Portanto, ninguém é culpado. Então, ninguém é culpado. Felipe, é possível, portanto, separado? Também é, mas é uma outra estrutura. Por exemplo, você vai ter aqui, ó, não consigo vender meu carro, portanto dinheiro, ó. Portanto dinheiro. Aqui é separado, mas é por mais tanto. Tranquilo? Então, confirmado aí o nosso gabarito letra D. Vamos agora trabalhar a expressão
ao invés de contra em vez de. Isso aqui é muito corriqueiro, pessoal, um detalhe bobo, mas cai em prova. Ao invés de, em vez, tem sentido de ao contrário de. Em vez de, tem sentido de no lugar de. Qual é a diferença? Você usa em vez quando você trabalha com ações, com conceitos contrários. O dólar, ao invés de subir, caiu. O menino, ao invés de ser reprovado, passou. Então, são ideias claramente opostas. O em vez de não, é uma coisa feita no lugar da outra, não importa se é oposto ou não. Por exemplo, ao invés de se entregar ao nervosismo, permaneceu calmo. Então, a calma tem clara ideia oposta à ideia de nervosismo. Por isso eu uso ao invés de. Em vez de, como eu disse, uma coisa no lugar da outra, né? Em vez de você ficar pensando nele, pense em mim. Como diz o Leonardo, não pense nele, pense em mim. Eu não sou oposto dele, ele não é antônimo de mim, mas é uma coisa no lugar da outra. E aí, conselho, na sua vida, na sua redação, use em vez de, porque engloba o oposto e o não oposto e você vai estar sempre acertando. Tranquilo? Vamos avançar. Demais separado versus demais junto. Muito tranquilo também, ó. Demais separado equivale a de menos separado. Ó. Não acho nada demais desse filme, tá? Não acho nada de menos, não acho nada de incrível, tá? Desse filme. Agora o demais junto. Pode ter sentido de muito ou pode ter sentido de os outros, o restante. Esse filme é bom demais, ó. É muito bom. O líder fala, os demais, os outros, os restantes, ouvem. Esse é o demais junto. Tranquilo. Também. Também é fácil de perceber a diferença. Tampouco versus tão pouco separado. Qual a diferença? Tampouco é uma ideia de acréscimo negativo, tá? É um advérbio que significa e também não, significa nem. Então você vai ter nesse contexto aqui, ó. A piada não foi inteligente, tampouco foi engraçada. O sentido é de não foi inteligente e também não foi engraçada, beleza? E por que é classificado como advérbio? Porque modifica um adjetivo. Tá? Beleza. E o tão pouco separado? São palavras diferentes, ó. É o tão, né? Advérbio de intensidade, né? Como se fosse tanto, e o pouco, que vai dar uma ideia também de quantidade, beleza? Como tão pouco, ó. Como tão pouco. Não sei por que engordo. Então, esse tão é intensidade mais quantidade, beleza? Não sabia que havia tão pouco petróleo naquele país. Ora, aqui o meu pouco se refere a petróleo. Eu tenho pouco petróleo. Então, se o pouco indica a quantidade indefinida, a gente vai dizer que é um pronome indefinido, tá? Então, separado também. Agora, uma clássica das clássicas, né? Isso também é visto na parte de parônimos, né? De homônimos e tal, mas também cai na parte de expressões problemáticas. Diferença entre seção com C, seção com dois S e seção com cedilha. Clássico também. Vamos começar pelo mais fácil. Ó. O seção com dois S e inicial C é o ato de ceder, tá? É o ato de ceder. Então, você vai assinar um contrato de cessão de direitos. Então, você vai ceder direitos a alguém, beleza? Agora, sessão com dois S's. É só lembrar da sessão de cinema. É a reunião, é o período que dura uma reunião. A sessão legislativa vai atrasar de novo. E aí tem aquele macetinho, né? Para quem gosta, você tem
o número máximo de S ali, SSS, são 3. Às vezes, se tiver no plural, são 4. Então, são reuniões de S. Então, você considera aqui que os S se reuniram, para lembrar que indica reunião. Beleza? E agora, o seção com cedilha. Ponto ou local onde algo foi cortado e dividido, ou dividido. Esse seção vem do seccionar, que é sinônimo de cortar. Beleza? Então, procure seu liquidificador na seção de eletrodomésticos. É a seção do mercado, é o departamento. São divisões de uma empresa, de um supermercado. Tranquilo? E só para aprofundar um pouco mais, você também pode ter seção com C e cedilha, tá? Secção, justamente em referência ao verbo seccionar. É igualzinho ao seção sem o C, tá? É a mesma coisa. Só que esse vocabulário aqui é mais técnico. É utilizado mais na química, na medicina, beleza? Do seccionar, beleza? Então, também é possível. Questãozinha. Em base técnico operacional 2017, a banca pergunta: assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas. A sessão da Câmara dos Deputados durou mais de 10 horas. Ó. Falou de tempo e falou de gente reunida. Qual é a sessão aqui? Ó? Ou é esse ou é esse? É a sessão com 2 S. Tá? Foi aprovada a cessão da área aos índios. Vamos ceder área aos índios. Então, cessão, ato de ceder, é esse aqui. Tá? Então, nosso gabarito aqui foi a letra C. E eu estava vendo no dicionário também que existe eu não vi ainda em prova, mas só para não passar em branco, seção com C e cedilha, né? Que é sentido de frescura. Esse, quando cair em prova, vai ser um massacre, né? Você já anota aí e fica no seu banco de maldades aí. Tranquilo? Então, obrigado, vou fechando por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até a próxima, bom descanso, bons estudos.